boa tarde. Chegando com mais um Jogo Aberto RS na sua TV Bandeirantes para tratar do Grêmio na Libertadores da América e o seu empate contra o Fluminense ontem à noite na Arena e projetar tudo que de importante vai acontecer no final de semana no Campeonato Gaúcho. O empate com o Fluminense deixou o Grêmio a 1 ponto da classificação na Libertadores. Primeira posição no grupo ficou bem mais difícil. Vamos acompanhar. Um jogaço. Era isso que quase 40 mil pessoas esperavam na Arena para a partida entre Grêmio e Fluminense. Clássico do futebol brasileiro pela Libertadores, que atraiu até os olhares de quem comanda a seleção brasileira. Assistir um bom jogo é ótimo e quando a gente observa dois times que tem bons jogadores, sempre é interessante para a gente poder acrescentar alguma coisa naquilo que a gente tem pensado sobre a seleção. Quem está há tanto tempo no futebol sabe que falar em favoritismo num jogo como esse é complicado. E mesmo que Filipão tenha história pelo Grêmio como campeão da Libertadores, dessa vez ele não tinha nada de torcedor. Eu agora não posso ter nem nada em especial, sim observar os jogadores, os dois times, a forma de jogar. Em campo, o Filipão viu um Fluminense escalado com 3 atacantes por Abel Braga. A gente precisa vencer, cara. Uma vitória hoje aqui nos deixa numa situação muito boa. E o Fluminense não pode nunca, contra o time grande, jogar recuado. O Fluminense é um clube grande, vem demonstrando isso aí, vai jogar de igual para igual aqui com o Grêmio. Pelo Grêmio, Marco Antônio foi confirmado como titular na vaga de Elano. Me preparei muito para isso, espero que lá dentro dê tudo certo. Preparado e aplaudido pelo torcedor. Aliás, mais que isso, os gremistas confiaram em Marco Antônio e torciam por um golzinho dele. 2-0 e Gol do Marco Antônio. Marco Antônio e Zé Roberto. Gol do Marco Antônio tem. Marco Antônio, nada contra o Marco Antônio. Dá-lhe Marco Antônio. Você acha que o Marco Antônio dá conta do recado hoje? Hoje é o Marco Antônio mais 10 hoje. O gol não saiu por Marco Antônio, nem por ninguém. O máximo que se ouvia na arena era o tradicional. Mas a empolgação se transformou em frustração para os gremistas no final do primeiro tempo, quando o zagueiro Cris, do Grêmio, foi expulso e muito vaiado. Com 1 a mais, o Flu até fez o seu torcedor levantar, mas nessa noite, ninguém soltou o grito de gol. O resultado não permitiu que o Fluminense se classificasse à próxima fase de forma antecipada. Agora, os dois tricolores precisam de um empate na última rodada para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O empate foi comemorado de um lado e não tanto do outro. A gente com a mais, acho que a gente merecia sair daqui com um resultado melhor. Faltou a gente caprichar um pouquinho no final ali, mas agora não adianta lamentar. Agora é pensar no próximo jogo para que a gente possa vencer e classificar. O empate não foi tão ruim por ter jogado com 1 a menos, mas não ia mudar muita coisa. A gente ia ter que chegar lá ou empatar ou vencer, então ficou na mesma, né? Eu acho que só ia ser importante uma vitória aqui para somar os pontos no final, para de repente jogar com uma tranquilidade maior. É surpreendente, né? Tantos jogos realizados e a classificação se decide na última rodada, com as 4 equipes em condição de passar. O resultado foi bom, a vitória, o empate daria quase que a mesma coisa, só depende de nós. O Grêmio é um clube muito grande e está preparado a jogar jogos decisivos. Vamos para lá, para o Chile, para jogar um jogo decisivo. Muito bem, aí o técnico Vanderlei Luxemburgo. Em seguida estaremos analisando tudo o que aconteceu nesse empate entre Grêmio e Fluminense na Arena. Mas antes tem um recado importante dele, Chico Garcia. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Fabiano Baldassi. Eu vou dar um recado para você que é amigo empresário, mas também usuário de notebook. Quem não é usuário de notebook hoje em dia, hein? Se a informática na sua empresa ou no escritório está sendo motivo de dores de cabeça, não perca tempo. Chame os técnicos da Politec. Instalação de servidores, manutenção de redes, contratos de manutenção, terminais de virtualização, data center e internet são só algumas das especialidades da Politec. Já são 20 anos de experiência em conectividade e também foco em serviços cuja qualificação os clientes atestam. A Politec também possui um sofisticado laboratório com equipamentos de última geração para conserto de notebooks. Serviço rápido e com garantia. Ligue agora ou agende um horário para a visita da Politec à sua empresa. O telefone está na tela, muito fácil, 3217-7300, repetindo, 3217-7300, ou então no endereço na Avenida Zenha,
1678, conjunto 502. Não perca tempo, ligue agora e fale lá com os nossos amigos, o Orli ou a Fernanda, que são pessoas preparadas para melhor atendê-lo, e acabe de uma vez por todas com essas dores de cabeça, Fabiano Baldasso. Valeu, muito obrigado, Chico Garcia. A gente encaminha então o nosso debate para o jogo entre Grêmio e Fluminense, o empate que aconteceu na Arena, e eu encaminho o debate com 3 palavras: Homero Bellini Júnior. Por favor, doutor Omelo, a sua avaliação. Bom, Baldasso, antes de falar sobre o jogo, eu vou ter que pedir licença para vocês, porque hoje é um dia muito especial para mim. Hoje a minha filha mais velha, Amanda, está fazendo 17 anos. Opa! Eu sou um cara abençoado pelas 2 filhas maravilhosas que eu tenho, que me ensinam muito a cada dia. Eu me tornei uma pessoa muito melhor graças a elas. Quero mandar um grande beijo para Amanda, a quem eu amo muito e que é uma pessoa muito especial, realmente. Duas coloradas, as 2 filhas. E o Grêmio não deu um presente para ela, hein? Tu vê, rapaz. Como o Grêmio é injusto com a Amanda? Tu sabe que até dá para encarar como presente, porque podia ter sido pior, né? Podia ter sido pior. Bom, pessoal, assim, ó, eu diria que a gente tem que fazer 2 avaliações do jogo, né? Porque se tu vai fazer só a avaliação do segundo tempo, o Grêmio conseguiu se estruturar adequadamente para impedir que o Fluminense tivesse uma superioridade ainda maior com um homem a mais, e mesmo assim o Fluminense teve 3 chances vivas de gol. Assim, chance daquelas que uma o Souza tira quase em cima da linha, outra o Dida faz uma defesa fantástica e outra o Rafael Sobis perde um gol sem goleiro com a bola na marca do pênalti. Então 3 chances vivas de gol foram as chances do Fluminense. O Grêmio no segundo tempo só teve oportunidades através do Fernando, que fez uma grande partida, foi a melhor figura do time do Grêmio, sem dúvida nenhuma. Acho, e já sei que vamos ter divergência na bancada, mas acho que o Luxemburgo mexeu mal quando tira o Vargas no primeiro tempo, porque o Vargas era a única opção de velocidade para puxar contra-ataque no segundo tempo. Mas isso é a avaliação do segundo tempo. Mas se a gente olhar o primeiro tempo, 11 contra 11, todo o primeiro tempo, porque a expulsão do Cris é aos 46, o Grêmio jogou muito mal no primeiro tempo. Isso é importante, porque tem muita gente creditando a má atuação do Grêmio à expulsão do Cris, e eu concordo contigo. O Grêmio vinha mal e vinha sem soluções táticas antes da expulsão do Cris. O segundo tempo do Grêmio é melhor que o primeiro. Sem pois dúvida. É, não, é o que eu falei. Não, é só a gente observar o seguinte: o Grêmio não teve no primeiro tempo nenhuma chance de gol. Nenhuma. Aliás, eu me lembro de uma defesa, uma intervenção. Não, teve uma cabeçada do Erle que o Cavalieri tirou. Aquela falta. Mas dá uma casquinha o Cavalieri. É verdade, bem lembrado, uma falta em diagonal assim da intermediária. Foi a única chance de gol do Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio foi completamente administrado pelo Fluminense, que dentro daquele princípio vem com 3 atacantes abertinho, como tinha feito no Rio, não mesmo, marcou muito bem. O Grêmio não tinha saída, parecia um time desencontrado, desorganizado, só com passes laterais, não tinha profundidade, não conseguiu fazer a bola chegar com qualidade nos atacantes. O Barcos, e ficou no final do jogo, foi muito importante o esclarecimento dele no final do jogo, porque já estava se tendo toda uma discussão em cima. Vem cá, ele chegou, fez 4 partidas exuberantes e de 4 jogos para cá ele não é mais o mesmo jogador. E a gente não sabia o porquê. Ele está com um problema no tórax, está jogando à base de analgésicos e no sacrifício e sentindo dor. E ontem ele referiu que meia hora antes de entrar em campo ele teve uma infiltração para poder jogar. Sim, mas por que ele jogou os jogos do Campeonato Gaúcho? Mas essa é a pergunta que eu Aí o Moreno vai tirar. Não, mas eu não vou nem entrar no mérito do Moreno, Zaque, mas tu tem outros atacantes que tu trouxeste, que também são da tua confiança. Por que ele jogou sábado de noite? Mas por que na véspera do jogo, se o jogador já vem machucado, segundo ele, há 2 semanas? É incompreensível. Se nós lembrarmos, ele tomou uma porrada 1 hora e ficou ali esperando o atendimento médico, também sentindo, ou seja, descontado. Agora, ele podia ter começado com o Kleber e o Vargas, por exemplo. Uma das possibilidades, o William José, ok, não é o reserva para o Barcos, mas ele podia ter começado com o Kleber desde o início, se o Barcos está nessas condições. Tem que recuperar o jogador, assim, ele está meia boca, né? O que mais me preocupa ontem, as pessoas estão tratando, acham que nós estamos exagerando, e aconteceu comigo nas redes sociais, por ter ficado muito preocupado com o Grêmio. E não é pelo empate, porque o empate não é mau resultado. O Grêmio tem a possibilidade de com outro empate se classificar. O problema é o Grêmio ter se preparado durante 1 mês para esse jogo, e acontecer isso que o doutor Homero Bellini Júnior acaba de expor, absolutamente consciente e verdadeiro.
O Grêmio não teve profundidade, o Grêmio ficou tentando jogadas laterais inócuas durante boa parte da partida, o Grêmio não tinha soluções, era quase o time titular. Tudo bem, é o Marco Antônio, não é o Elano, só que com o Marco Antônio o Grêmio trabalhou durante esse tempo todo. O Grêmio não teve nada. O Grêmio, Fabiano, a impressão que me passou ontem, um time absolutamente previsível. Burocrático. O que ele estava naquelas duas partidas excepcionais, ou uma, contra o Fluminense no Rio e uma boa partida contra o Caracas aqui, era um time com alternativas. É um time que estava... Ontem não tinha nada. Jogadas previsíveis, marcou, o Abel montou bem o seu time, 2 linhas de 4. Mas aí é que tá. Tu observa que todos os jogos que o Grêmio teve esse ano, todos, onde o time foi bem marcado, ele não conseguiu sair da marcação. Tem não coisa conseguiu. Errada, né? Agora, Baldar, sobre isso que tu disseste, eu acho explicável isso, só para te dizer o seguinte: eu tenho certeza que a torcida do Grêmio está preocupada com o que está vendo. Só que ao mesmo tempo que ela tem esse lado de preocupação, ela obviamente acredita, segue otimista, e por vezes essa manifestação, especialmente junto aos jornalistas, e até com relação aos colorados que tocam flauta, ela toma outro cunho, que é aquela coisa de dizer, não, mas a gente tá, vocês não estão. Mas no seu íntimo, claro que todos nós estamos preocupados, é evidente. Tu vai assistir o jogo e se tu tem uma mínima condição crítica de assistir a partida de futebol, se tu gosta de um jogo de futebol e tu assiste com paixão, mas tu também está fazendo uma avaliação do time, tu está vendo que o time ficou preso, que o time não teve alternativas, e volto a dizer, o segundo tempo acabou sendo, pelas circunstâncias, melhor do que o primeiro, o que fez com que a gente saísse do estádio, de certa forma, conformado e satisfeito com o empate. Agora foi melhor do que o primeiro, mas também é contraditório, porque no segundo o Fluminense teve 3 chances reais, teve um gol mal anulado, no meu entendimento. Sim. E 3 chances reais. O Fluminense também soube tirar do proveito de um jogador a mais. Tu tem razão, mas é o que eu estou te falando. O Grêmio se armou bem, se armou melhor do que o primeiro tempo, mas ainda assim, quando tu tem 2 times parelhos, a diferença de um jogador, ela é importante, se tu souberes usar a diferença. Porque foi mal pensado. Aí que eu quero dizer. Acho que eu tenho razão também. Quando tu questionasse a saída do Vargas, eu acho que o Grêmio pensou mal no segundo tempo. Também acho. O Fluminense nesse sentido, sim. Tem que conhecer o outro lado. O Abel, com a vantagem de um jogador a mais, vai. O Abel é o mesmo que ganhou o Grenal do século com um jogador a menos. Ele vai. Se vai para cima, tem que ter alguém para puxar o contra-ataque. E outra, mas vem cá, gente, mas vocês estão querendo me dizer que a saída é o Vargas? Não, é um jogador de velocidade. É um jogador de velocidade. Mas não é o Vargas. Mas era ele o jogador de velocidade. Mas ele não está jogando nada. O Vargas, o Vargas se omitiu o primeiro tempo inteiro. Além de ele não estar jogando nada, ele se omitiu. Não, eu vou te dizer, eu discordo de ti. Eu não vi nenhum jogador do Grêmio omisso no primeiro tempo. Eu vi um time que jogou mal. É isso como aí. um todo, mas não vi ninguém se omitir. O Kleber no segundo tempo brigou por todas as jogadas, estava presente em todos os Kleber. Esse é o Kleber, Baldar. O Kleber foi muito melhor que o Vargas. Não, ele foi bem, ele foi bem. Eu não estou discutindo a entrada do Kleber. O que eu estou discutindo é o seguinte: se eu sei que o meu centroavante, que é a referência de jogador do meu time, ele não está bem por causa de uma lesão, que ele está jogando no sacrifício e que ele está deixando claro que não consegue ter a mesma movimentação, eu como treinador tenho a obrigação de saber disso. Então eu vou botar o Kleber no lugar dele e vou aproveitar o Vargas para puxar o contra-ataque para mim. Essa leitura de jogo eu faço. Mas esse Vargas não está conseguindo fazer isso, gente. Mas ninguém conseguiu. Mas me diz... Vamos tirar os 2 jogos de exceção do Grêmio e um jogo contra o Pelotas, que eu acho que o Grêmio jogou bem do meio para frente, porque o Pelotas teve muitas chances de gol, mas vamos tirar isso e me diz, nos outros jogos, onde o Grêmio não foi bem, que é a grande maioria, não foi bem coletivamente. Quem é o jogador que tu diz assim, não, o cara sempre jogou bem? Não teve, tia.